Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. Nesta aula nós falaremos um pouco a respeito sobre as ferramentas UML, ou seja, sobre os programas, sobre as aplicações que nós temos atualmente para se construir diagramas UML, para se fazer desenhos, ilustrações e modelagem de dados UML, tá bom? Então, o primeiro de tudo é que existem diversas ferramentas ou diversas aplicações que estão disponíveis no mercado. Todas elas são para ajudar na criação e na manipulação de modelos UML. Essas ferramentas oferecem diversos recursos para desenhar diagramas, gerenciar elementos, colaborar em equipes e muitas vezes gerar códigos a partir de modelos criados. Vamos conhecer algumas ferramentas mais populares. Então aqui nós já precisamos entender desde então que de todas as ferramentas que serão mostradas ao decorrer da aula, existem ferramentas que são pagas, existem ferramentas que são gratuitas. Existem ferramentas que você precisa adquirir um pacote, existem ferramentas que não. Você pode utilizá-las 100% gratuito, todos os recursos disponíveis. Então nós vamos entender um pouco aqui. Bom, a primeira de todas chama Enterprise Architect. É uma ferramenta poderosa que oferece suporte a uma ampla gama de diagramas UML, desde os mais básicos, como diagrama de classe e sequência, até diagramas mais avançados, como de atividades e de componentes. Ele permite uma modelagem detalhada e a geração de código em várias linguagens de programação. Olha só, por que nós devemos nos atentar nessa etapa de geração de códigos? Bom, existem ferramentas que já disponibilizam o código daquilo que você fizer a ilustração. Como assim, Ávila? Vamos lá. Imagina que você está fazendo um desenho sobre a arquitetura do banco de dados e você está fazendo um relacionamento entre tabelas, fazendo ali uso de chave primária, chave estrangeira, fazendo as amarrações devidas entre as tabelas que irão compor o banco de dados. À medida em que você vai desenhando no Enterprise, ele vai automaticamente já criando a parte de código, ou seja, ele vai criando ali uma codificação relacionada a banco de dados, seja SQL Server, por exemplo, para auxiliar e adiantar determinados processos. Claro que se um DBA vai criar o código, muitas vezes ele acaba não utilizando aquilo, mas é um dos meios no qual existe a possibilidade, tá? Então existem empresas que adotam, existem empresas que utilizam esse código que é gerado, outras fazem melhoria em cima desse código, outras simplesmente descartam. Mas aqui é interessante ressaltar que esta ferramenta em específico, ela gera código. E aqui eu trouxe a carinha dela para vocês darem uma olhada, tá bom? Então aqui é uma espécie dos menus, né? São ali superiores, então é parecido com Word, com Excel e etc, né? Então nós temos ali as guias, né, que seriam os menus, e para cada guia nós temos ali algumas classificações, alguns grupos, e esses grupos são compostos por determinadas ferramentas, e essas ferramentas desses grupos, obviamente o nome já diz, né, grupo, são ferramentas que têm uns propósitos semelhantes, então elas ficam ali alocadas dentro dos grupos para você achar com uma maior facilidade conforme você vai utilizando. E aí no centro da tela você tem ali alguns modelos, né? Então você tem ali a parte de development, tem a parte de interação, tem a parte de caso de uso, tem a parte de diagrama de classe embaixo. Então ele exibe várias telinhas com vários tipos de diagramas de uma vez só, tá bom? Temos o segundo que chama Lucidchart. É uma ferramenta baseada na web que oferece uma interface intuitiva para criar diagramas UML. Além dos recursos UML, permite colaboração em tempo real, o que é útil para equipes distribuídas trabalhando em projetos de software. Bom, galera, o que é uma colaboração em tempo real? Então vamos lá. Primeiro de tudo é que esta ferramenta ela fica em nuvem. E quando você fala uma colaboração em tempo real é que se você fizer um acesso a essa ferramenta e fizer determinada modificação na ilustração, no desenho, no diagrama, automaticamente isso vai ser modificado e em tempo real todas as outras pessoas que têm acesso, elas conseguirão perceber a mudança também. Então não seria aquilo que você precisaria
salvar o arquivo ou exportar o arquivo, subir em algum lugar para as pessoas verem a modificação. Aqui, à medida em que vai acontecendo as modificações, as pessoas já vão vendo o que vai sendo modificado, porque está em nuvem e as pessoas têm acesso ao mesmo local, ao mesmo ambiente, à mesma plataforma, tá bom? E aí a carinha dele é essa daqui. Eu, em particular, não curto bastante este design do Lucidchart, mas é uma opção para caso vocês queiram fazer a utilização. Os menus eles são compostos em vertical ao lado esquerdo da tela. Então você tem ali a parte de Standard, tem a parte de UML, AWS. Então cada menu desse tem determinados símbolos, determinados objetos, geometrias por bem dizer, e cada um desses grupos é pertinente a uma situação. Por exemplo, para AWS é quando eu quero fazer um tipo de arquitetura em nuvem, uma arquitetura em AWS, por exemplo. E esse é legal que, olha só, se você tem, né, como o texto menciona aqui, ó, colaboração em tempo real. Então, se você tem mais de uma pessoa mexendo ou visualizando o projeto no mesmo instante, ele mostra quem são essas pessoas. Então, por isso que existem ali 3 setas com cores diferentes e o nome dessas pessoas, ou seja, seriam os usuários que estariam na tela nos mesmos momentos, tá bom? Não que todos eles fariam modificações simultâneas, né? Acredito que apenas um poderia fazer modificação por vez, né? Conforme prioridade ali. Então, por exemplo, existe o usuário administrador e usuários que só têm visualizações, por exemplo. Mas você tem ali a verificação de todas as pessoas que estão dentro do projeto no momento, que estão navegando, visualizando e por aí vai. O terceiro chama-se Visual Paradigm. É uma plataforma completa para modelagem UML, com suporte para diversos diagramas e uma gama de recursos avançados para gerenciamento de requisitos, rastreamento de alterações e geração de código. Assim como a primeira do nosso Enterprise, aqui também nós geramos código, mas aqui também nós temos rastreamento de alterações. Então aqui é mais completo, é mais robusto. Então todas as alterações, lembra lá que eu falei em versionamentos, né? Então todas as alterações geram-se versões seguintes, né? Versões posteriores. Então eu tenho uma primeira versão, à medida em que eu altero, eu gero uma versão 2, eu altero de novo, eu gero uma versão 3. E eu tenho uma rastreabilidade anterior de quem era a versão 1 até a versão atual. E aqui nós temos a carinha do nosso Visual Paradigm. Então, existem menus em vertical, no qual existem os objetos que nós usamos para fazer as ilustrações, porém existem menus em horizontal também no superior da tela, que são pertinentes a outras coisas, tá? Então, são ali outros tipos de configurações que são possíveis fazer dentro do projeto. Existe ali o menu de Window para você colocar, né? O Window significa janela, então colocar ou retirar coisas que estão disponíveis na tela, né? Determinados objetos, menus flutuantes, pop-ups, etc. Existe o menu de ajuda, existe o menu de view e por aí vai. Então tem uma série de coisas aqui que é bem bacana para esse contexto. O nosso quarto chama Asta, ou Astan, anteriormente conhecida como Asta UML. Essa ferramenta é amplamente reconhecida por sua interface amigável e intuitiva. Ela oferece suporte para vários diagramas UML e também para diagramas adicionais, como o diagrama de fluxo de dados, que é chamado de Data Flow Diagram. Vamos ver se nós conseguiremos tempo para colocar esse recurso também dentro do nosso curso, tá? Não vamos nos adentrar por enquanto. Mas aqui nós temos uma interface mais amigável, né? Então, aqui já tem uma espécie de descrição ao lado esquerdo da nossa tela sobre todos os tópicos mapeados de 1 a 6. E nós temos ali o centro da tela, né? No qual nós temos a visibilidade do que é cada coisa. Então, ó, nós temos os menus superiores, nós temos a visibilidade do projeto ao lado esquerdo, nós temos a parte de edição do diagrama, que seria o centro da tela, nós temos um minimapa para entender o diagrama como um todo, quando ele está muito extenso, ele está muito grande ou tem zoom, e a gente está vendo só uma parte dele. Nós temos as propriedades desses diagramas, ou seja, onde eu poderia alterar a cor, mudar nome, etc. E temos uma visualização, uma visibilidade extra, que é ali a parte de baixo, tá bom? Então, é uma interface mais bacaninha esse daqui, e muitas pessoas utilizam até hoje, tá? É um programa antigo, uma ferramenta bem antiga, mas as pessoas ainda aderem pela facilidade de uso dela, tá bom? Nosso quinto chama-se IBM Rational Software Architect.
que é desenvolvido obviamente pela IBM e é um software para uma solução robusta para modelagem. Oferece recursos avançados para desenvolvimento de software e modelagem arquitetural, sendo usado por equipes de desenvolvimento em grande escala. Esse cara com certeza é um cara que é pago. Então, para você usar um IBM desse aqui, provavelmente você vai ter que tirar uma notinha do seu bolso, ou a empresa tirar uma notinha ali e comprar uma licença, tá bom? E aí é bem completo também, né? Então, é mais parecido isso daqui com um Visual Code, um Visual Studio, né? Uma plataforma mais voltada a desenvolvimento, programação, onde o lado esquerdo no menu vertical nós temos a visibilidade de pastas, subpastas, componentes, classes e etc. Então é algo que os desenvolvedores adotam, os arquitetos adotam por uma facilidade também e uma semelhança com esses outros programas que eu mencionei, tá bom? Temos o sexto, que é bem conhecido e bem usado, acredito que, pelo menos na minha época, tá? Quando eu fiz faculdade, foi um dos programas que eu utilizei para estudar o ML, e eu fiz a faculdade em 2013, então 10 anos atrás. Acredito que ainda hoje muitas universidades, muitos instrutores adotam, porque é bem conhecida, então é como se fosse um legado ali, bem dizer, e é uma das ferramentas mais utilizadas também. Então, olha só, ferramenta de código aberto. Toda vez que eu falo que é de código aberto, significa que ela é gratuita. Oferece uma interface simples e recursos para diversos tipos de diagramas. Então, por que as universidades adotam? Porque é código aberto. Elas não precisam pagar para ter o programa nos seus campos. Então, é um código aberto. Eu faço a instalação, download ou utilizo em web sem problema nenhum. Por ser código aberto, é uma opção popular de muitos desenvolvedores. Então, por isso que ela é bastante utilizada, além de ser muito completa também, tá bom? Então, eu tenho boas lembranças desse carinha aqui. Eu vou deixar a telinha para vocês visualizarem como é esse carinha aqui, tá bom? Bom, eu não utilizo ele atualmente, então não sei dizer se de 2013 para cá sofreu algumas alterações, sofreu modificações de interface, né, atualizações, mas ele era dessa forma aqui, pelo menos antigamente, beleza? O nosso sétimo chama Argo UML. Outra opção de código aberto, ou seja, é um outro programinha, uma outra plataforma, uma outra ferramenta gratuita e ela é leve e fácil de se utilizar. Embora possa não ter todos os recursos das ferramentas comerciais, é uma escolha boa para projetos menores e para quem busca uma solução gratuita ou para projetos menores, então ela também é bem compatível, tá bom? E aqui também temos uma telinha de como ela é. Então ali existem os menus superiores em horizontal, que são os principais, né? Ter os menus do programa. Ao lado vertical esquerdo nós temos ali, de certa forma, o mapeamento dos nossos projetos. Então pastas, subpastas, classes, objetos, diagramas e por aí vai. Aí nós temos as prioridades embaixo, nós temos ali adicionais e no centro da tela a edição dos diagramas também, beleza? Então aqui são 7 ferramentas que eu apresentei para vocês, no qual vocês podem explorar, vocês podem olhar no YouTube mais a fundo sobre cada uma delas. Obviamente eu não vou entrar em nenhuma delas a fundo, porque senão daria um curso para cada uma, né? Então nós estamos vendo o curso de UML, não um curso de uma ferramenta específica, quem dirá de 7. E aí surge a seguinte questão: a qual nós utilizaremos para poder acompanhar o curso, para poder fazer os desenhos, para poder aprender sobre os diagramas, para poder ilustrar os nossos projetos? A resposta é que nenhuma dessas que eu apresentei para vocês, tá bom? Além dessas aqui, além dessas 7 mencionadas, nós também temos o Visage, que é muito utilizado atualmente. Não coloquei para não ficar muito extenso a nossa aula, mas vocês podem pesquisar por fora. Nós também temos o Visio, Microsoft Visio. Então ele é da Microsoft, é bastante utilizado nas empresas também, principalmente porque ele faz parte do pacote Microsoft 365, tá bom? Então se a sua empresa tem o Microsoft 365, provavelmente você também tem acesso ao Microsoft Visio, e por isso que ele é bastante utilizado atualmente. E fora esses dois que eu acabei de mencionar, o que nós utilizaremos chama-se Drywall, tá bom? Então é uma ferramenta que tem 2 possibilidades, já adiantando para vocês. Vocês podem fazer o download na máquina ou pode utilizar em nuvem, acessando o endereço da plataforma. E ela também é free, ou seja, ela é gratuita,
e oferece todos os recursos disponíveis em qualquer uma dessas ferramentas que foram mencionadas anteriormente, tá bom? Eu gosto bastante, eu utilizo o Drywall desde a minha época de estagiário, lá em 2015, então tem em média de 8 anos aí que eu utilizo essa ferramenta, tá bom? Não pretendo trocá-la tão cedo, porque ela é bem completa, bem fácil de se utilizar também, e ela também oferece vários recursos que não envolvem apenas o ML, mas também se eu quiser fazer arquitetura de rede, infraestrutura de rede, cabeamento, entre outras coisas, ela também me dá esse auxílio, tá bom? Para não estendermos muito a aula, vamos chegar à conclusão dela, né? Então, o que são as ferramentas aqui no contexto geral, né? Não só ferramentas, mas também programas ou plataformas, né? Elas são as responsáveis por permitir que nós façamos as ilustrações dos nossos projetos, dos nossos requisitos, e nós possamos desenhar a arquitetura, a infraestrutura, a solução do sistema, a funcionalidade, os objetos, os bancos de dados, entre outras coisas que são necessárias para um sistema de software funcionar, tá bom? E aí o que é interessante nós ressaltarmos? A escolha da ferramenta ideal depende das necessidades do projeto, da preferência da equipe e dos recursos desejados. Mas todas essas ferramentas oferecem um suporte valioso para a criação e gerenciamento de modelos UML. À medida em que nós falamos aqui das preferências, envolve a equipe no qual você está fazendo a participação, mas também envolve muito a questão do seu conhecimento, tá bom? Então, entre duas ferramentas, a equipe votou na A, só que seu conhecimento é maior na B, e você é o responsável por fazer aquilo, obviamente será a B a escolhida, tá bom? Então, são coisas assim de alinhamento interno entre equipe, entre empresa, entre profissionais, no qual vai fazer a participação de um todo, tá bom? Bom, eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Estou me desdobrando aqui para deixar o mais detalhado possível. Se você está gostando de assistir até aqui, não deixe de dar o seu feedback positivo. Isso vai ajudar bastante o engajamento do curso. Eu me despeço por aqui, fiquem com Deus. Até breve.